Sou médico dermatologista. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e fiz a minha residência médica em dermatologia no Hospital de Clínicas da UFPR, né, em Curitiba também. Tá? Então, de 2010 a 2016 fiz a graduação, 2017 a 2020 eu fiz a residência médica. Atualmente eu estou atuando aqui na cidade de Rio Negro, eu tenho consultório particular aqui na cidade, então atendo no meu consultório. E também atendo no Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Mafra, que é uma cidade vizinha aqui de Rio Negro. Mafra é Santa Catarina, Rio Negro é Paraná. São cidades próximas de Curitiba, mais ou menos 100 quilômetros. E daí ali no hospital eu estou atendendo mais a parte de SUS. Então, a região toda do Planalto Norte Catarinense a gente atende ali no ambulatório de dermatologia do hospital. E também ali no hospital o pessoal da UNC, que agora tem estudantes de medicina também, que fazem na Universidade do Contestado, aqui em Mafra, eles também acompanham comigo ali no ambulatório, então sou preceptor também do internato da medicina, né? Minhas áreas de atuação, na verdade, sim, cidade do interior, a gente tem que atender tudo, né? Então, todo mundo que tem pele, cabelo e unha, eu atendo. Mas as áreas mais, assim, que eu tenho mais afinidade, assim, é mais a parte da cirurgia dermatológica, então, câncer de pele, retirada de lesões de pele mesmo, e também agora na restauração e no transplante capilar, né? A gente vai falar mais pra frente aí, né, desses temas aí, né? Então, assim, o Gabriel aproveitou já o início ali, se apresentou. Então, se possível, comenta um pouquinho da tua clínica, né, que veio com tudo agora, a localidade dela, e agora também quase biomédica. Quais são aí as expectativas? Então, a minha clínica é aqui em São José dos Pinhais, né? Vai fazer um mês, vai fazer um ano agora que a gente abriu, em julho faz um ano, né? E, assim, a expectativa é terminar agora o último ano já de biomedicina, né? Mas já estou fazendo todos os procedimentos, claro, com a RT, né, junto, mas já faço todos os procedimentos e agora só terminar a faculdade e só alegria, né? Mas, Só assim, alegria. expectativa grande. E tô amando também, né? Tô amando a área, assim, tô muito, muito feliz com nessa área de estética, assim, é maravilhoso. Tô amando. Na verdade, eu sei que é histórico que tu já tem um relacionamento com pessoas espetacular, né? A Elisete, onde ela entrava na época de promotora de venda, tinha gente de 20 anos na loja que ficava para trás em 2, 3 meses. Então, eu acho que o grande diferencial é até o atendimento, né, Elisete? O atendimento, a venda é tudo, né? Hoje em dia, na verdade, tudo gera em torno de venda. Se não tem venda, não tem nada, né? Não tem procedimento, não tem nada. Então, assim, claro, o diferencial é o atendimento, é o cuidado também, se colocar mais, assim, no lugar do outro, né? Isso é fundamental, acho que em qualquer profissão, né? Que você vá fazer com amor e se colocar, né, no lugar do outro e do próximo e fazer o máximo, é só alegria. Dá um resultado muito bom. Eu acabei não pegando ali, Gabriel. A tua clínica é em Rio Negro? Sim, na verdade o meu consultório fica em Rio Negro. E só que eu Certo. atendo em Mafra também, né? Só que em Mafra eu atendo no hospital lá, no Hospital São Vicente. Mas o meu consultório fica em Rio Negro. E tu não ia também para Curitiba uma época? Ah, sim, Curitiba, na verdade os transplantes capilares que a gente faz é numa clínica em Curitiba. Porque a quantidade de material humano mesmo é bem complicado de trazer todo mundo para cá. Então, mais ou menos, envolve umas 10 pessoas um transplante capilar, precisa de um centro cirúrgico, um anestesista, então daí os transplantes a gente acaba fazendo lá mesmo. Mas Não, os procedimentos, os demais procedimentos a gente faz aqui mesmo, aqui no meu consultório em Rio Negro. não dá para fazer num churrasco aí, né? Sentado na cadeira assim, não dá, né?
Eu acho que não vai ser uma boa. Não, eu vou segurar esse assunto mais para o meio para segurar a audiência, porque que nem eu brinquei no release ali da nossa conversa hoje, o pessoal considera já o silicone masculino. É verdade. Porque a mulherada guardava dinheiro para botar silicone. Os homens agora, onde eu converso com um com o outro, quer fazer o transplante capilar, né? Então tá É tá isso bem mesmo. alto. Aproveitar que a gente começar já com um assunto meio polêmico. Assim, tem assuntos que é mais do know-how de um profissional do que do outro, então fiquem bem à vontade, né? Quer contribuir até se quiserem fazer perguntas um para o outro, fiquem bem à vontade. É uma conversa quase que de bar aqui, não pode falar palavrão e tal, vamos deixar os títulos para fora, né? Assim, ó, recentemente aconteceu de um jovem aqui de Chapecó que faleceu por um procedimento estético, tá? A mídia não divulgou, pelo menos eu não tive acesso, qual foi esse procedimento. Eu imagino que, sei lá, deve ter sido alguma coisa com uma lipo superficial, não sei se existe, etc. Tá? E aí ele acabou sofrendo uma embolia, foi para o hospital, passou por um procedimento cirúrgico, acabou vindo a óbito. Tá? Então eu queria já perguntar para vocês, quais são os principais riscos vinculados a um procedimento estético? O Gabriel é mais para o lado cirúrgico, mas a gente sabe que também tem todos os cuidados de asepsia, né, em clínica estética também. Então, quais são os principais riscos vinculados a um procedimento que a gente tem que tomar cuidado? Eu primeiro? Pode falar. Você. Pode É, falar, né? Pode falar um pouquinho de também, uma, fala alguma coisa. de uma forma geral, assim, a gente divide na verdade, os riscos, as complicações, em dois grandes grupos, os precoces, né, e os tardios. Então, complicações precoces, por exemplo, às vezes ficou uma mancha ali no local da infusão, da injeção do procedimento, edema, então, às vezes, o próprio anestésico pode fazer um edema ali no local, né? Às vezes, talvez um erro de técnica pode fazer um efeito que a gente chama de Tyndall, que é quando o preenchedor com ácido hialurônico ele fica ali na parte superficial da pele, ficando um aspecto azulado, onde foi injetado o preenchedor. Existe também, por exemplo, em procedimentos mais agressivos, até uma ativação de herpes. Então, às vezes, muitas vezes a gente faz uma profilaxia de herpes antes de fazer algum procedimento, por exemplo, um peeling mais agressivo ou até um laser, né? Hipersensibilidade aguda é uma coisa bem importante, então uma anafilaxia, um choque anafilático é uma possibilidade em qualquer profissional, em qualquer clínica, pode acontecer. Então, tudo que você injeta no paciente, o paciente pode reagir, né? A pessoa jantando mesmo, comendo uma comida diferente. Até algum medicamento, até algum alimento pode ocasionar em alguns pacientes, né? Mas os procedimentos injetáveis têm esse risco. E também, ainda nos precoces, e talvez os mais graves, são as complicações vasculares. Então, as complicações vasculares, seja ela hematoma na aplicação de um botox, ou então uma oclusão vascular, essas realmente são as mais graves, as complicações que a gente mais teme de acontecer. Já nas complicações tardias, né, então a gente teria aí cicatrizes, então uma cicatriz pode ficar permanente, né, nos pacientes, formação de nódulos também, então pode ser nódulo pelo produto, então o ácido hialurônico ali que a gente injeta, às vezes pode fazer nodulações, preenchimento labial ou outros preenchimentos, nódulos inflamatórios, infecções, então que podem causar bastante complicação aí pro paciente. Basicamente são esses. Então, mas o que a gente mais teme são os vasculares mesmo. Só isso, né? Só isso pode acontecer. Só essa lista ali, parece pílula de remédio. Joia, valeu, Gabriel. Só uma dúvida, aquele que tu falou do aspecto azulado no local, ele sai depois? Ele, na verdade, muitas vezes você tem que destruir daí o produto. Você tem que utilizar uma enzima lá, que é a hialuronidase, para destruir o produto, porque ele fica muito superficial e ele fica fazendo esse aspecto azulado, né? Então, aí você acaba se perdendo o produto que você injetou no paciente.
Então, Entendi. isso tudo tem que estar ciente ali no termo de consentimento, né? Então, isso é bem importante. Todos os procedimentos que você for fazer, seja ele estético ou cirúrgico, um termo de consentimento explicando todos esses itens. E esse caso aí que você citou, eu até dei uma olhada lá, parece que foi uma embolia pulmonar, né? Isso é mais comum em cirurgias maiores aí. Então, nos procedimentos que a gente faz assim, em consultório, é bem raro. Assim, nunca vi. Provavelmente esse que o paciente fez deve ter sido uma lipo mesmo, ou então um procedimento em centro cirúrgico. Se não tiver a profilaxia adequada, ou talvez até exames pré-operatórios adequados, isso aí pode acontecer com mais frequência. Certo. Não, não, é realmente só isso, né? Uma lista enorme, né? Só isso. E Elisete, quais são os cuidados o que a gente tem que tomar daí numa clínica de estética? Assim, principal mesmo, tem que ter uma asepsia ali, um cuidado muito grande, né? Por conta de infecções e tudo mais. Eu, assim, particularmente, o que eu mais tenho ainda medo, ainda não estou ainda totalmente segura, né? Que tenho que sempre ter ali, a responsável está sempre me auxiliando, né? Mas, assim, tenho muito medo dessa parte de preenchimento labial, preenchimento mandíbula, todos os preenchimentos, ainda tenho, assim, bastante receio, né? Por conta do que o doutor estava falando ali, da necrose, né? Isso é o que mais fico, assim, muito atenta, peço para a paciente me mandar foto cada 2 horas depois do procedimento, para prestar atenção na coloração mesmo, para de repente pedir para voltar, para tirar, né? Então, assim, esse é o que eu mais tenho ainda mais medo. Agora, em relação ao Botox, já é mais tranquilo, né? Já tem muita segurança. E claro, com o tempo, você vai melhorando as técnicas, tem muitas técnicas também, né? Maneiras de aplicar, e para mim, assim, por enquanto, é o que eu mais ainda tenho um pouco ainda de insegurança, mas tranquilo. No mais é tranquilo também. Até aproveitando aí o gancho, já perguntando aí para o doutor na parte vascular, porque eu uso muito o ozônio para vasinho nas pernas, né? E até hoje ainda meio que estava pensando e pesquisando algumas coisas e pensei, vou aproveitar já perguntar. De repente, se o Gabriel já sabe como, assim, se tem alguma possibilidade de algum tipo de embolia aplicando ozônio devido ser um gás, se pegar uma veia mais profunda, de repente, né? Claro que eu faço sempre bem superficial, só para as varicoses mesmo, né? Uhum. Mas tem algum risco, alguma coisa ou não? Assim, você acha que é tranquilo? Na verdade, tudo que a gente está injetando pode causar uma embolia, né? Então, uma embolia gasosa pode fazer um desprendimento, às vezes, de um coágulo que estava lá dentro do vaso e virar uma bola de neve até que chega num vaso de grande calibre e ocasiona. Então, assim, tudo que a gente for injetar no paciente pode acontecer, tá? Então, não dá pra gente falar que não pode existir. Na verdade, na medicina, nada é 100%, nada não pode acontecer, nada é bem complicada essa parte. Então, assim, não é uma coisa que se você injetar ali em vasos de pequeno calibre, a chance é muito baixa, assim, né? Mas risco sempre pode ter. Mas sempre tem o rodapé do livro, né? Sempre tem o rodapé. E quanto mais a gente estuda, mais medo a gente fica realmente de fazer os procedimentos, porque a gente sabe dos riscos, né? Então, não é assim, vou fazer um preenchimento. Não, a gente sabe, estuda toda a anatomia, estuda toda a parte de vascularização, e quanto mais a gente estuda, mais medroso parece que a gente fica, pelo risco mesmo que o procedimento tem, né? Então, se você está apto a fazer, esteja apto a tratar, né? Então, se você tem uma complicação, você tem que ser o responsável por tratar. Não pode delegar para outros profissionais. Então, essa é o máximo aí do tópico das complicações. Existem complicações, a gente está ciente disso, mas ocorreu a complicação, você tem que tratar. Eu acho que muito do pós também tem a ver com a disciplina do paciente, né? Porque repouso de 30 dias vira 3 às vezes, né?
Sim, sim, até na cirurgia mesmo, cirurgia, retirada de pontos, a própria cicatrização, isso aí é o médico com o paciente. O médico faz ali o procedimento, mas o paciente é bem responsável também pelo resultado estético. Então, as orientações têm que ser seguidas. Não adianta não seguir e depois culpar o profissional. Ficar culpando, né? É. Aproveitando o gancho que a Elisete comentou do tratamento com ozônio, ele ficou muito famoso com a Covid. Até surgiu meme de tudo que foi lado, né? O pessoal tem preconceito com isso. E a gente acha que é só aquela aplicação no reto lá que o pessoal comentou. Então, Elisete, se tu puder dar uma explanada para nós, as aplicações do ozônio, bons resultados que vocês estão encontrando na clínica atualmente, que para mim também é curiosidade. Então, eu uso muito ozônio, assim, gosto muito do ozônio, acho que tem, assim, um efeito maravilhoso. Eu uso ele no tratamento capilar, que ajuda ali na oxigenação do sangue, melhora o aspecto do fio também, ele fica mais sedoso, dá uma hidratada, ajuda, eu assim, acho que super é bom para a seborreica, né? As dermatites também, até o Aldri tem, meu esposo, ele tem a dermatite, e assim, o ozônio, nossa, muito, muito, muito bom para ele. Faz aplicação, ele fica muito tempo sem, pode estar bem vermelho, aguar, tá bem, e assim, ele usa certinho também, os shampoos que o dermatologista indicou, todo o tratamento ele faz. Só que assim, é sempre, né? E quando ele faz o uso do ozônio, nossa, fica muito tempo sem aparecer. Porque mesmo ele usando shampoos específicos já para isso, ainda é bem severo. Mas quando faz a aplicação do ozônio, melhora assim muito, muito mesmo. E uso, né, para capilar, uso ele para gordura localizada também, chega a dar 4 centímetros de diferença, assim, em uma aplicação. Adoro, é muito bom. E daí o uso sistêmico, que é o retal também, né? Mais assim, para doença, para dor crônica, geralmente quem tem artrite, até tem um paciente que ele tem problema de esporão no pé, e, nossa, nem conseguia pisar no chão. E aí foi um outro rapaz que indicou para ele o ozônio, né? Que eu tenho uma parceria, um quiropata, e ele me indicou, dele foi, esse paciente foi fazer, né, o retal. Até eu me espantei muito, assim, nunca imaginei que ia dar um resultado assim. Aí fiz, falei, conversei, expliquei como que era, até porque ele é um senhorzinho já, bem de idade. Aí, mas fez, ele não questionou, ele falou, a dor que eu tô, eu faço qualquer coisa, eu não gosto de tomar medicação, detesto medicamento. Fez a primeira sessão, no outro dia ele já me mandou mensagem. Nossa, melhorou, eu estou conseguindo pisar no chão. Aí, dali uma semana, ele voltou a fazer, ele falou, nossa, agora eu estou andando super bem. E assim, fez algumas sessões, agora já, às vezes demora 40 dias, eu mando mensagem, o senhor vai vir, tá esperando. Então ele vem, mas ele falou, agora só vou quando estiver começando a doer de novo. Então, ajuda muito, eu acho assim maravilhoso o ozônio, uso ele muito, muito mesmo. Para olheira também, para clarear a olheira, uso também para clarear a olheira, acho bem bom para a papada, para a gordurinha da papada. Intercalo, né, com as enzimas e o tratamento capilar também, não só o ozônio, né, ele ajuda muito. Mas, assim, o uso também intercalado com as enzimas capilares, que ajuda muito também. Tem maioria é paciente masculino que procura tratamento capilar. A aplicação do ozônio para a seborreia, ela é sistêmica ou localizada? Não, é localizada. Arranha as pápulazinhas no couro cabeludo mesmo. Injetado direto. Eu tenho um problema grave. Bom, eu sou careca, né? E eu acho bem desagradável a pessoa com oleosidade, a cabeça fica brilhando assim, né? Então até eu tenho um hábito de a cada, sei lá, meia hora, uma hora, eu acabo passando um papel e tal e ainda utilizo shampoo, porque eu tenho um pouquinho de cabelo aqui, ralinho, e eu gosto de
da espuma ali e tal, né? E aí eu uso justamente para oleosidade, mas é uma coisa que eu tenho que conviver, inclusive com travesseiros, até o próprio sofá mesmo, assim, aonde tu encosta na academia, naqueles os tatamezinhos também acaba ficando a marca, então é bem desagradável para quem é calvo, né? Ah, é. Assim, para a oleosidade, ele ajuda também. Porém, é mais mesmo assim que eu vejo mais resultado, não fiz ainda, não observei muito nessa questão da oleosidade. Porque geralmente os que fazem o uso é mais quando está com dermatite. Entendi, mesmo, mais grave. quando queda, porque diminui muito a queda também. Uhum. Então, ajuda. E até eu mesmo, quando começa, meio que. Porque mulher, assim, sempre tá caindo cabelo, né? Tem época que tá cabeludo, mas tem época também que é só um buraco, né? Nos entradas. Então, aí sempre eu coloco um pouquinho de ozônio, já eu vejo diferença. Assim, muito, muito rápido. Então, gosto muito de trabalhar com ozônio, acho assim, ele fantástico para mim. Certo, obrigado. Para mim eu sabia do negócio ali da Covid, mas não dessas aplicações. E tu chega a trabalhar com ozônio também, Gabriel? Não, na verdade, assim, esse é um tema polêmico, né? Na verdade, eu estava vendo, tem uma resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, eu até achei que tinha surgido na época do prefeito de Itajaí lá, com aquela coisa do Covid, mas eu vi que ele é de 2018, então é uma resolução que o próprio conselho nosso nos proíbe de utilizar o ozônio. Então ele trata-se eu vou ler aqui para vocês, trata-se de um procedimento ainda em caráter experimental, cuja aplicação clínica não está liberada, devendo ocorrer apenas no ambiente de estudos científicos, conforme critérios definidos pelo sistema CEP-CONEP, então pelos os comitês de ética, né? Daí fala ainda, continua, os médicos que não obedecerem às normas éticas estabelecidas pelo CFM e os CRMs, né, de cada estado, estão sujeitos a denúncias de averiguação de suas condutas no que se refere à prescrição da ozonioterapia. Então, daí eu até fiz uma revisão assim, de literatura, quando você falou da ozonioterapia, e assim, eu encontrei artigos da década de 50 e artigos de 2020, 2021 aí. E, assim, a maioria dos artigos que a gente encontra no PubMed, no Cielo, a gente vê ainda que nas conclusões eles trazem, assim, a ozonioterapia é o futuro da medicina, questionando, né? Mas mais estudos são necessários. Então, assim, pesquisei por revisão sistemática, meta-análise. Você como mestre, né, Pedro, você sabe que são o topo da evidência científica, né? E a gente vê que os estudos são escassos, né? Então é uma coisa que já é estudada há 50, 60 anos e ainda não se tem uma conclusão, seja da atuação ou seja dos reais benefícios da ozonioterapia. Eu até pesquisei daí na minha área da dermatologia, eu vejo que o pessoal está utilizando bastante assim, a ozonioterapia, e o que eles acham que pode ser uma das evidências da ozonioterapia seria promover um efeito antimicrobiano. Então, às vezes pode ser isso que ajuda aí na dermatite seborreica, né? Pelo fungo que tem na gênese do problema. Às vezes um efeito imunomodulador, um efeito antioxidante, um efeito de melhora da circulação local. Então, as possibilidades são imensas. Mas ainda faltam estudos para a gente se basear na evidência científica, né? Então, são hipóteses. Eu acho que a hora que a gente pegar assim, estudos duplo cego, randomizados, esses estudos mais de evidência mais científica, colocando a ozonioterapia em comparação com o placebo, a ozonioterapia em comparação com o tratamento padrão ouro para aquela doença, daí a gente vai ter respostas confirmatórias. Não, a ozonioterapia realmente tem evidência científica ou não, né? Enquanto a gente usar só na nossa prática clínica, fazer só estudos de casos clínicos ou de baixa, ou com viés, né? Então, às vezes tem viés nos próprios estudos. A gente não tem como afirmar assim, se realmente a ozonioterapia ela vai melhorar, porque a gente sabe que existe o efeito placebo. Então, às vezes o paciente não gosta de remédio de dor.
mas foi lá e fez um ozônio retal e melhorou, às vezes pode ser até um placebo, né? Então a gente não tem como a gente ter certeza dos reais efeitos. É claro que a gente sabe que a indústria farmacêutica às vezes não pode não ter interesse também na ozonoterapia, né? Então, um procedimento barato que pode desbancar um remédio que custou milhões de reais. Isso pode acontecer também, né? Então, existe também as obscuridades na ciência, né? Então, isso, assim, eu acho que tem que, primeiro, não causar um malefício ao paciente, né? Se não está causando malefício, quer tentar, vocês como profissionais não médicos, vocês podem. O conselho de vocês, eu acho que permite, mas o nosso a gente não é permitido. Então, se a gente infringir, a gente vai ser penalizado, né? Aí surge uma sinuca de bico, até é polêmico mesmo, pelo seguinte, né? A ciência, claro, ela, principalmente quando fala em humanos, animais, né, seres vivos, a gente tem que garantir uma certa segurança. Mas o que acontece? Por exemplo, vamos falar de ovo. O ovo já foi bom, já foi ruim, já foi bom, já foi ruim, já foi bom, já foi ruim 10 vezes. 10 vezes, e com a ciência comprovando. Né? Então, um outro detalhe, tu falou ali do mestrado. Também, muitas vezes no momento de escrever a dissertação, eu tinha um insight, ou tipo, uma citação muito boa de uma revista que não era científica, que poderia dar, tipo assim, ia conectar totalmente o trabalho, e por não ser, tipo, não ter como embasar cientificamente aquilo, ficou de fora. Então eu imagino, tá, que para o futuro eu acho que vai começar a ter uma certa flexibilidade. Ainda mais por causa da Covid agora, que também tiveram que ser um pouco mais flexível numa vacina, né? Hoje em dia, quem tem um diploma, vamos dizer assim, claro que para atuar na área de medicina, biomedicina e tal, e veterinário também precisa ter todo um... Mas hoje o pessoal está muito em cursos de técnicos ou daqui a pouco só de capacitação mesmo, e estão conseguindo desempenhar trabalhos fantásticos nas mais diversas áreas. Então eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente, e o empírico vai começar a ser aceito, porque para a velocidade que está o mundo, daqui a pouco rodar todo um experimento, as pessoas não vão mais ter nem paciência para isso. Não sei, né? Claro que sempre tem que focar na segurança das pessoas e dos animais, claro. É só uma colocação minha sobre o empirismo. Sim. Mas ainda a gente vive num mundo, pelo menos na medicina, uma medicina baseada em evidência, né? Então, sim, a gente tem que seguir os princípios da bioética, não maleficência, beneficência, justiça, autonomia. Então, tem que primeiro não causar malefício ao paciente, se você quer fazer alguma coisa empírica, né? Então, isso que foi uma questão aí da Covid, que o pessoal utilizava cloroquina aí em doses altíssimas e acabou matando algumas pacientes lá em algumas UTIs, né? Então, primeiro, não causar malefício. Não causou malefício, se trouxer benefício, ótimo, né? Mas se tiver baseado na ciência, seria melhor ainda. Ótimo. Vamos tentar desviar as polêmicas, então, senão a gente vai ficar até semana que vem. E tem muito assunto legal para a gente falar aqui. Esse aqui acho que o Gabriel vai poder contribuir legal. Primeiro, implante e transplante capilar. Eu, na hora que eu fui fazer o release ali, eu fiquei na dúvida do que era o correto agora, né? E aí, já aproveitando o gancho, eu preciso ir para a Turquia para fazer o implante, porque a gente vê, principalmente os mais antigos, que ficou muito artificial, sabe? Parecia, o pessoal, alguns falam que era floresta de eucalipto, ou parecia um cabelo boneco, de boneca. Uma boneca, né? E já ouvi falar várias vezes que a tecnologia turca ali acabou vindo para cá, ou algo melhor até. Então, se tu puder já esclarecer essa diferença do implante e transplante e o que nós temos de tecnologia para deixar o mais natural possível hoje, daqui a pouco tu me convence a fazer um transplante ou implante. Tá na hora aí já, né? Então, assim, o implante até tem uma diferença, pelo menos no termo médico, né? Agora, no dia a dia, às vezes a pessoa usa como sinônimo mesmo. Mas o implante seria colocar no local do cabelo ali um fio artificial, né?
Então, você fazer lá um fio no laboratório e colocar no local. Então, a naturalidade disso seria bem baixa, fora que poderia rejeitar também, né? Um corpo estranho ali poderia ser rejeitado pelo seu organismo. O termo correto seria transplante mesmo, transplante capilar, né? Então, hoje em dia a gente consegue ver resultados bem naturais pela técnica, né, que é utilizada atualmente. Antigamente era mais utilizada aquela técnica FUT, que é uma técnica que é retirada um pedação de pele assim da região da nuca e depois separados os folículos e depois implantados. Hoje em dia, até não sei se era a técnica utilizada da Turquia ou não, mas o que aconteceu também é que na Turquia, lá tinha bastante centros que realizavam esse tipo de transplante, né? Então acaba sendo uma coisa mais, às vezes mais em conta, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Então tem mais serviços oferecendo o transplante, então acaba que os preços acabam diminuindo também, né? Então hoje em dia é bem assim, plausível a relação aí do silicone masculino mesmo, até nos valores também. Quanto à Turquia, você só vai para a Turquia hoje em dia se você quiser também passear na Turquia, tá? Porque em termos de financeiro, não vale mais a pena, até pelo dólar que a gente tá vivendo atualmente, né? E também pela técnica. Então a técnica hoje em dia a gente faz aqui muito bem. Outra coisa bem importante da Turquia seria o pré e o pós-transplante. Então o que a gente estava falando ali do pós-transplante, não é só ir ali, chegar e fazer um transplante e ó, tchau, né? Então o pós-operatório é importantíssimo. Então imagina, o paciente vai lá na Turquia, viaja não sei quantas horas, faz o transplante, 10 horas de transplante, no outro dia tira o curativo e volta para casa. Às vezes chega aqui no Brasil já sem metade dos folículos implantados. Então, hoje em dia não tem mais nenhuma indicação de você ir para a Turquia para fazer o transplante capilar. Dá para a gente fazer aqui, as técnicas estão bem aprimoradas. O que contribuiu também para a melhora da naturalidade do transplante é os próprios instrumentos. Hoje em dia a gente utiliza micropunches para retirada do folículo, que são muito pequenos, tá? Até a gente tem que usar uns óculos assim para conseguir enxergar, porque olho nu seria bem difícil. E também os implanters, então, para tirar um micropunch, para introduzir o folículo, implanters. Daí são outros equipamentos que conseguem colocar de forma bem adequada o folículo no local desejado, com o mínimo trauma possível, então tendo um alto índice de pega assim, do transplante, né? E isso confere maior naturalidade. Então, um transplante com alta densidade e da técnica correta, então, folículos de um fio no início e vai aprofundando com 2, 3, 4 fios, isso acaba sendo bem natural. Por isso que, hoje em dia, os transplantes aqui no Brasil estão em alta e estão com resultados bem importantes. Tanto que a gente vê bastante artista, né, fazendo aqui no Brasil, não fazendo lá na Turquia. E o procedimento é mais ou menos quanto tempo? Assim, claro, depende de cada caso, mas digamos a calvície normal do homem, assim, que começa tipo umas entradas, uma coroa, assim. Isso aí. Então, esses casos, assim, uma calvície aí, grau 2, e tendendo grau 3, que é o mais comum, gira em torno de umas 8 horas de transplante. E isso com 10 pessoas, mais ou menos. Então é uma coisa que não para. Na sala. Na verdade, não uns 10 ao mesmo tempo. Começa uns 3, 4, daí eles vão se revezando ali no centro cirúrgico. Um vai separando os folículos, outro vai retirando, o outro já vai implantando. E é um ciclo bem interessante, assim, né? Que não pode parar. Se parar, daí vai 12 horas, um dia inteiro, às vezes 2 dias para fazer o transplante. Então, é mais ou menos, é bastante. Então, às vezes entra ali 7 da manhã no centro cirúrgico, sai 4, às vezes 5 da tarde. Às vezes nas calvícies mais extensas, né? Às vezes tem que fazer em duas etapas, não dá para fazer no mesmo dia. Então, não, até por isso que acaba sendo um procedimento caro, né? Imagina você mobilizar um centro cirúrgico um dia inteiro, 10 pessoas, médico cirurgião, médico anestesiologista, um monte de técnicos com muita especialidade nessa parte de transplante, porque não é assim, chegar lá, vai separando. A pessoa já tem que ter um conhecimento bem importante, porque
em qualquer parte que você pegue no folículo, você pode matar o folículo, né? Então você tem que ter um local específico de pegar no folículo para não matar o folículo. Então é um procedimento complexo. A vantagem de 10 pessoas é só pegar um goleiro e depois ir jogar bola. Depois, Jogar bola. Claro que ninguém aguenta, né? Depois de pé, né? Não, eu acho até assim, me dá uma certa agonia o pós do transplante. Ele faz tipo uma crosta assim, né? Todas aquelas bolinhas são os folículos que foram implantados. Mas assim, uns 5 dias depois, às vezes até menos, aquelas bolinhas somem e daí vai ficar só os fiozinhos ali para fora. Um mês mais ou menos cai todos os pelinhos caem de novo, aqueles que foram implantados, até pelo trauma, né, do procedimento. E uns 3, 6 meses começa a nascer de novo. Então o pós assim é longo, né? Tem que ter paciência. Não adianta fazer o transplante, um mês depois eu quero estar cabeludo já. Sim. Isso aí é 1 ano depois. Então o pós, assim, tardio mesmo. Então 1 ano depois vai estar do jeito que você gostaria. Certo. Você tem alguma contribuição, Elisete? Uma dúvida de repente? Ou a gente pode passar para o próximo tópico? É que assim, né? Esse tratamento é bem caro. Eu tenho até um paciente que fez e agora ele tá com um pouco até cabelo já, sabe? Já faz tempo que ele fez. E aí ele tá fazendo algumas enzimas para ver se melhora, para aumentar um pouquinho, mas isso também eu fiquei meio que na dúvida, porque né, se ele já fez um implante, pagou bem caro também, né, na época que ele fez, já faz tempo. E ainda assim, agora tá bem carinha, normal? É normal, doutor? Na verdade, Pode ser isso? assim, o implante é tirado, então, cabelinhos daqui, da nuca e da parte lateral. Em calvícies mais extensas, a gente até tira do corpo mesmo. Esse pelo que foi colocado, na teoria, ele não cai mais, tá? Mas, por exemplo, eu fiz um implante aqui só para colocar nas minhas entradas aqui. Esse cabelo que eu não mexi, esse daqui, a calvície ainda vai continuar agindo, né? Então, não é eu fiz o transplante, pronto, agora eu não preciso mais tratar, não preciso fazer mais nada. Esse cabelo que você tem ainda, esse vai embora. Então, se o paciente não tratou depois do transplante, não adianta. Daí Ele só vai perdeu dinheiro. Ele vai inverter a calvície só, então. Isso que eu comentei com ele. Eu falei, os fiozinhos que já era teu, não tem jeito, tem que cuidar, porque senão vai cair tudo mesmo, né? É natural, não tem Sim, como. esse Tem é um tratamento definitivo, mas assim, é definitivo daquele fio que foi implantado. Claro, se o paciente já era totalmente careca, então beleza. Só que a gente não consegue cobrir totalmente a cabeça, né? Nem que tire pelo até do corpo todo, assim, não vai ficar uma coisa legal. Então, geralmente é assim, calvície com a coroa, com a entrada, a gente faz nessa parte, e esse cabelo aqui pode ir embora ainda. Então, se não tratar, vai embora e vai perder o procedimento. Daí, às vezes, futuramente, daqui uns 5, 10 anos, pode ser que precise novamente. Só que tem um limite, né? Então, para não ficar aparente, assim, da onde foi tirado o cabelo, tem um limite de retirado. Então, se chegou no limite, não tem mais o que fazer daí. Obrigada. Essa aí era uma dúvida também, que até tu me falou esses dias atrás, que eu também achava que onde era implantado poderia cair depois. Então esse ali, na teoria, não cai mais. Não, onde é implantado, depois que pegou mesmo o folículo, não cai mais. Porque ele não. Esse pelo aqui do lado do cabelo ou do corpo, ele não. Aquele hormônio lá, o DHT, que é o metabólito que faz o afinamento do fio, ele não age sobre esse pelo. Ele só age sobre esse pelo aqui. Então, esse cabelo que foi colocado aqui não vai sofrer o afinamento, não vai sofrer a queda. Mas o que você tem ainda pode ir embora, né? Então, tem que continuar o tratamento. Não adianta fazer o transplante e esquecer. Tem que continuar o tratamento para não perder o que você já tem. Se você perder, perdeu o procedimento daí. Certo. Assim, esses dias eu escutei a participação da Giovanna Antonelli no Primo Cast, né? Falando das franquias que ela tem. Ela tem uma franquia acho que é de odontologia e uma estética também que começou com depilação a laser, hoje já está com outras coisas. Mas assim, o case de sucesso dela, ela tem 200 unidades já,
né, espalhado pelo Brasil. Até porque, na verdade, ela também já sempre foi boa em marketing. No podcast ela comenta que quando ela era de uma novela que ela lançou um esmalte azul, acabou a cor no mundo daquele esmalte, que ele vinha da China, foi tão febre que acabou em todos os lugares. Então ela já tinha uma facilidade. Mas assim, a gente sabe que é um setor lucrativo. Então eu vou direcionar mais essa aqui para Elisete, falar um pouquinho do que tem de novo, porque não é só a mulher que está procurando hoje, acho que o homem até está mais vaidoso em alguns pontos, né? E depois puxando para o Gabriel ali um pouquinho também da saúde da pele no geral, né? Os cuidados que a gente tem que ter, protetor solar e tal, porque também não adianta só ir mascarar o problema, tem que também prevenir, geralmente, né? Assim, o primeiro, acho que o principal ali, o carro-chefe que mais procuram nas clínicas de estética é Botox, né? O Botox, assim, ele tem alavancado muito a maioria das pessoas, não só mulher, mas agora procura bastante, tá? Os homens procurando, né? Bastante o Botox. Aí depois, em segundo, vem os preenchimentos, agora que foi liberada a máscara, né? Então aí a mulherada tão doida atrás de preenchimento labial, muito. Mas geralmente os mais procurados é Botox e preenchimento labial. Esses são os que mais procuram, pelo menos lá comigo, o que mais procuram é isso. Claro, também emagrecimento, né? Emagrecimento, tem a Nutri também, mas o principal, assim, quando trata-se de facial, é Botox e preenchimento labial, o que mais procuram hoje. Eu acho que em vários momentos também tem que até que dar uma freada nos pacientes, clientes, né? Porque a gente vê que, bom, teve o caso do Michael Jackson, por exemplo, que daí foi o caso do nariz, ali também até mudança de cor. Assim, senão eles querem botar assim, beiço geralmente, e puxa. Quando Desculpa, pode ir. Travando. Cortou ali, travou. Então, é claro, assim, quando eles vêm, né, a gente faz uma consulta, antes conversa, para ver a necessidade, na verdade, do paciente. Porque tem pacientes que eles não têm limite. Então, tem que ir freando, tem que ir conversando, ver realmente e fazer com que eles entendam, né, que esses procedimentos não é para mudar a anatomia e tudo, né, enfim, mas é para melhorar, só para corrigir algumas, para ficar mais natural. Até sempre eu falo com as minhas pacientes, o legal é a pessoa olhar para você e ficar pensando, mas parece que fez alguma coisa, mas o que será? Né, ficar sempre naquela dúvida, não assim explícito, que olha e já, nossa, fez tal coisa. Preenchimento labial, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque se olhou, né, vai falar, nossa, que boca, não está proporcional. Então, tem que antes conversar bem antes com a paciente, né, ver bem certinho o que é a necessidade, fazer com que eles entendam que a estética, né, é só não para mudar totalmente. E geralmente também o que acontece muito elas vão e já chega assim com medo, falando, ai Deus, Olivia, eu não quero ficar toda repuxada. Ou aquele monte de preenchimento. Aí coloca um pouquinho de boca, arruma aqui, arruma ali. Aí elas falam, nossa, mas não, mas nem apareceu, agora eu quero pôr isso, quero pôr aquilo. Daí, isso, geralmente, quem nunca fez, acontece muito isso. Aí, ou então fala, ai, não tô vendo o resultado, parece. Você mostra o antes e o depois, ela fala, meu Deus, deleta. Acontece muito isso também. Eu acho que sempre tem um risco, que nem o Gabriel falou dos termos de consentimento, eu não sei se na clínica também acontece, porque assim, eu quando tinha cabelo, e era muito vaidoso com o cabelo até, mas assim, de 10 vezes que eu ia num cabeleireiro, 2 ele não acertava. Aí eu imagino na face alguma coisa ali também, né? Tem esse risco.
Tem esse risco. Sempre antes de começar qualquer procedimento que seja, né? Tem que mostrar o termo, ler, deixar que eles olhem, que explicar também, né? Porque às vezes eles não querem ler, mas eles têm que saber, têm que estar ciente para ter um respaldo depois, que você falar, não, tá aqui, eu expliquei, tudo certinho, né? Então, sempre antes de qualquer procedimento, a gente já explica bem, conversa bem antes com o paciente, deixa bem à vontade, porque muitas vezes também eles têm um receio, fica meio com medo, ai, né, é a primeira vez que eu vou fazer, eles depositam muita expectativa, assim, demais às vezes. Então, tem que olhar bem, olha, não espere, ou então vem com alguma coisa, não, quero igual esse aqui. Então, tem que ver como que é o formato, como que a anatomia nunca vai chegar naquilo. Então, tem que ser claro antes. Falar, não, essa boca não vai chegar. Nem que enche um monte, vai ficar feio. Então, não dá. Sim. Daí, você já dá um choque de realidade, né? Porque senão você vai deixando que a pessoa crie tanta expectativa que ele vai se frustrar depois. Então, é melhor que você já dê um banho antes de água fria, que daí, a hora que a pessoa olhar, vai falar, nossa, mas ficou maravilhoso. E não ficar... Resumindo, se a pessoa nasceu feia, não tem como fazer milagre. Milagre não tem que sempre conversar muito antes, eu acho. Antes de qualquer procedimento invasivo, não... Tá certo. Não vai, porque sempre eles esperam um milagre, não é, Gabriel? Deve esperar de você pior ainda. Sim. Eles querem um milagre e querem para onde? Ou então sempre vai falar, não, mas não tá tanto assim, eu queria que puxasse mais um fio de sustentação. Nossa, mas eu achei, nunca colocou nada, às vezes já tem uma certa idade, tem que explicar tudo antes, né? Olha, isso assim, não vai ficar exatamente, porque se você fez uma cirurgia plástica, não é só vai melhorar. Então tem tudo isso. Nossa, eu vi uns resultados assim de gente que ficou parecendo o Ken humano, assim. Mas tem o Ken humano lá, né? Mas às vezes o pessoal exagera mesmo no nosso ciclo de amizade até, né? E Gabriel, o que dá pra... Eu dispenso o doutor, porque a gente já é amigo desde que hoje tu trata espinha, na época tu tinha. É verdade. E bastante, inclusive. Por isso que eu fiz dermatologia. Um abraço pro seu Faustino. Que está prestigiando aí, o meu pai também, Moacir. O cuidado de pele em geral, eu sei que tu puxa as orelhas da gente aí quando tá sem protetor e tal. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, assim, obrigatório no dia a dia? Eu sempre falo ali para minhas pacientes que às vezes elas vêm, ou eles, né? Dependente do paciente, vem pedindo creme anti-ruga, creme não sei o que, creme não sei o que lá. Mas aí quando você vai ver o histórico ali do paciente, o que você usa, né? Usa um sabão de coco. Um sabão de coco, não usa protetor, não faz nada. Daí não tem milagre, né? Então, assim, passos fundamentais de qualquer rotina de skincare, independente da sua pele, do seu tipo de pele. Uma higiene com sabonete adequado para o seu tipo de pele. A hidratação, então mesmo pele oleosa tem que hidratar, tá? Então não é porque tem lá o sebinho que não precisa hidratar. Uma coisa é a gordurinha da pele, outra coisa é a hidratação. E protetor solar. Então quer um creme anti-ruga, o melhor que existe, protetor solar. Então o fator 30 ou mais, que tenha na embalagem lá com proteção UVB e UVA, né? Então UVB geralmente é o FPS, já é UVB, proteção contra a radiação UVB, e que tenha a proteção contra a radiação UVA, que a gente não dava muita importância no passado, mas é uma radiação que está presente desde ali do início da manhã até o final da tarde. Não é só aquele horário ali das 10 às 3 da tarde, sabe? Então o UVA é bem importante para o envelhecimento. Então, higiene adequada, hidratação e protetor. Não precisa mais nada do que isso. Quer fazer a rotina coreana, não sei o que, com 15 passos de produto na cara? Pepino, pode fazer. Pode fazer, mas assim, não é uma coisa que vai trazer tanto assim, benefício se você tiver os cuidados básicos, né? Hoje em dia também eu tenho assim, passado bastante a vitamina C tópica, né? A vitamina C é um antioxidante aí
que na pele faz bastante benefício se você utiliza ela de manhã antes do protetor solar, porque ela ajuda até a fazer uma proteção do sol mesmo. Então, até para prevenir câncer de pele futuramente, mas rugas, manchas, isso tudo ajuda. Daí, se quiser um creme anti-ruga, daí é um a mais, que pode utilizar à noite, mas como adjuvante. Creme anti-ruga não faz milagre. Se você já está com rugas ali aparentes, o creme anti-ruga não vai fazer milagre. Então, a gente sempre fala assim, ó, colágeno oral, creme anti-ruga, melhor economizar esse dinheiro e fazer um procedimento uma vez por ano, aí um botox, um preenchimento, um peeling, né? Agora no inverno a época dos peeling, dos lasers, que ajuda bastante até no rejuvenescimento e no tratamento das manchas. Aproveitando ali, é mito que, então não é mito que acima de fator 30 é a mesma coisa? Assim, na verdade é quase a mesma coisa, só que a questão maior dos fatores maiores é que às vezes a gente não aplica corretamente a quantidade adequada na pele, que seria 2 miligramas a cada centímetro quadrado de pele. Então a gente teria que utilizar um tubo de protetor por semana, mais ou menos. E a gente usa no verão inteiro, né? O protetor. Cai com conta-gotas. É. Então, assim, os fatores maiores, eles acabam, assim, indiretamente tendo uma proteção um pouco melhor. Principalmente para pacientes que tenham aí uma fotossensibilidade, melasma, ou dermatose relacionadas à luz, e câncer de pele. Então, se o paciente tem câncer de pele, já teve câncer de pele, quanto maior o fator que ele usar, melhor. Porque mesmo que ele esqueça ou não atinja naquela dose adequada, pode ser que ele já esteja protegido. Então, fator 30 pelo menos. Acima disso, se quiser usar, é interessante. Em alguns casos é bem interessante. E um assunto polêmico, então, mas antes quero mandar um abraço para nossas mães agora. E para toda a família, que é difícil acompanhar quem está na live, que o pessoal entra e sai, né? Mas um abraço para a família toda já, para generalizar. A mulherada aí que fica torrando no sol, isso ali é problema? Com certeza, né? Então isso daí a pessoa vai colher os frutos futuramente, né? Até a gente tem visto atualmente, parece que está voltando aí as câmaras de bronzeamento. E isso a Anvisa já, acho que desde a década de 90 já orienta que esse seria procedimentos proibidos mesmo, né? Não que seja proibido, mas já é recomendado não utilização, pelo risco de câncer de pele. Então a gente até estava esses dias num grupo lá de dermato, lá estava discutindo isso, e uma dermatologista lá fez, com 20 anos de idade, tinha feito bronzeamento artificial e teve um melanoma. Então uma dermatologista, na época que não era formada ainda, fez os bronzeamentos e futuramente ela teve um melanoma, que é um dos cânceres de pele mais agressivos, que pode dar metástase, se espalhar pelo corpo e levar o paciente a óbito mesmo. Então, bronzeamento, assim, qualquer bronzeamento que você fizer, é uma coisa que você está agredindo a sua pele, está favorecendo o envelhecimento e futuramente câncer de pele. Mesmo com o Banana Boat lá, cenoura e bronze, aqueles lá? Daí existem os autobronzeadores, né? Que aqueles produtos que você passa, ele já dá um aspecto meio bronzeado, assim. Daí esses aí até é permitido utilizar. Se você usar um protetor solar embaixo ali, depois do autobronzeador, beleza. Agora, ficar torrando para pegar a cor, não, isso daí não é uma coisa recomendada. Ainda mais nos carecas, aí a gente vê bastante lesão no couro cabeludo, que o pessoal não protege. O pior momento é quando tu assume a careca, porque tu fica com o degradê aqui, fica desnivelado, fica brancão na cabeça e não adianta usar boné porque tu tem que pegar sol para justamente esconder, né? Tu sabe que eu já vou puxar o gancho, já que a gente tá falando disso, porque assim, quando eu raspei o cabelo a primeira vez e depois eu tentei dar uma sobrevida, eu desenvolvi vamos economizar aqui uma consulta, já vou pedir uma consulta. Eu tenho um leve vitiligo aqui, até ele deixou branco uma mechinha de cabelo e quando raspa ele fica um vitiligo. Até eu cheguei a usar um produto uma época para tentar retardar. Eu achei na época que foi pelo fato de eu ter raspado o cabelo sem ter utilizado o protetor solar. Pode ser que a agressão foi tão rápida que acabou desenvolvendo vitiligo.
E o vitiligo, ele está em alta porque teve agora uma participante do BBB, a Natália Deodato lá, que tinha o corpo com vitiligo, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho, e também a Elisete, se também tiver algum caso ali dos clientes dela, os pacientes, o que pode desencadear o vitiligo se eu tenho como... O meu estacionou, sabe? Mas eu sei que tem o risco de ele evoluir. O que a gente pode fazer? Mas a sua pele, o cabelo ficou branco também? No local onde desenvolveu o vitiligo, saiu o cabelo ficou branco, ficou uma mechinha branca. Porque assim, o vitiligo não é para quem quer, é para quem pode, porque é uma condição genética, né? Então, às vezes pode ser que alguém na sua família já teve, ou uma avó, um tio distante, ela pode ser que já tenha tido o vitiligo. Então, é uma condição genética, crônica e de caráter autoimune. Então, às vezes a gente tem que até investigar outras doenças autoimunes nos pacientes que a gente diagnostica o vitiligo. E o trauma, realmente, o trauma é um dos principais fatores desencadeantes do vitiligo para quem tem a genética, né? Então, se a pessoa não tem genética, pode traumatizar o quanto quiser ali, que nunca vai acontecer o vitiligo, tá? Para quem tem a genética, o trauma é um fator importante. Tanto que os casos mais comuns que a gente vê é vitiligo na região de trauma, né? Então, mãos, cotovelo, joelho, pés, até no rosto, assim. Então, no seu caso, até no couro cabeludo, depois de um trauma, né, que você teve ali, que você falou. Então, o vitiligo, ele, só explicando rapidamente, né, que é uma destruição do melanócito. Então, o seu organismo acredita que aquele melanócito, aquela célula que dá o pigmento produz o pigmento da pele, ela acha que não é seu, não é sua aquela célula. Então, ela destrói a célula e fica aquele branco mesmo, tá? Por isso que é uma doença autoimune que a gente tem que investigar outras. Então, assim, pode ser, mas você já teve outros traumas e nunca aconteceu, né? Então, é uma coisa bem aleatória assim mesmo. Sim. Às vezes a sua genética ali não é tão favorável assim, né? Mas pode ser, pode ter sido um vitiligo mesmo. Uma coisa que dá bastante em áreas expostas ao sol, até por isso que eu perguntei do pelo branco, é a chamada leucodermia gutata, que é umas lesões do sol, que fica branquinho na região onde pega bastante sol. Então a gente vê bastante em braço, couro cabeludo, em pacientes mais idosos, assim. E isso acontece por causa do sol, tá? Então isso é uma alteração diferente do vitiligo. E não pode evoluir para câncer o vitiligo? Na verdade, sim. Onde você teve o vitiligo, ali ficou ficou mais exposto, né? Porque ali não tem a proteção. O que é a proteção? A nossa cor da nossa pele confere a proteção ali principalmente para o núcleo das células. Então, se você não tem mais a célula que produz o pigmento ali no local, vai ficar branco e tem mais chance de ter queimaduras solares e também futuramente o câncer de pele. Até a gente vê que nesses pacientes que desenvolvem vitiligo, uma alteração que o organismo tenta fazer para tentar amenizar isso é deixar a pele mais espessa no local. Então isso por biópsias, estudos clínicos, a gente vê que a pele acaba ficando mais espessa no local para tentar amenizar o problema. Não, e aproveitando mais uma pergunta, desculpa, eu estou escanteando um pouquinho, Elisete, aproveitando o médico online aí. Depois ele vai mandar o boleto. Eu viajo bastante, né, Gabriel? E assim, eu não vou esconder, eu não passo protetor solar. Porque geralmente eu estou dentro do escritório e tal, senão engrange coisa. Né? E eu atendo mais aves e suínos, é mais fechado os ambientes. Mas os motoristas ali, o pessoal brinca que é o braço de caminhoneiro. Existe casuística de gente desenvolver tumor por causa dos braços ali no sol? Ou ele é um pouco mais, digamos, por ser exposto desde a infância, ele ser uma área mais resistente, assim? Não, na verdade a gente vê bastante, assim, às vezes chega o paciente com câncer assim, no braço, a gente já pergunta, assim, às vezes a profissão e identifica um paciente, motorista, ou às vezes agricultor, então ali é bem comum acontecer mesmo câncer nessa região pela exposição solar crônica, né? Então, esses pacientes que expõem cronicamente, assim, o câncer,
câncer de pele também tem que ter uma genética. É difícil o paciente que não tem uma genética para o aparecimento do câncer desenvolver. Isso é para qualquer tipo de câncer, né? Tanto que a gente vê paciente que fuma a vida inteira, até lá antes do velório tá fumando e nunca teve o câncer de garganta, câncer de pulmão. Então a genética é bem importante. Isso para o câncer de pele também é importante. Se o paciente não tem a genética, ele pode torrar a vida inteira, que às vezes pode ser que não tenha o câncer mesmo. Agora, se ele tiver a genética, vai ser. Você foi. Não, tranquilo. E assim, Lisete, te perguntando, porque assim, muito do que se vê na televisão acaba indo para os papos do dia a dia. Esse assunto do vitiligo chegou a dar um tumulto ali na clínica? Comentaram alguma coisa na época? Não, até agora não. Não tive nenhuma, na verdade, nenhuma paciente com vitiligo. A única paciente era com essas manchinhas que o Gabriel falou na mão, mas é devido à idade mesmo. Já uma senhora, e ela veio me falando, né, sobre as manchinhas. Aí eu falei para ela que o ideal é ela procurar o dermatologista, porque é mais pele, então não posso, não sei o que Sim. fazer, né, nesse caso. Mas é mais, aparentemente, a hora que eu vi, assim, já é exatamente isso que o Gabriel falou, mais branquinha, esbranquiçada do sol. Até comentei isso com ela, falei, a senhora fica bastante exposta ao sol? Ela falou, eu trabalho o tempo todo lá para fora, de casa, então não passa nenhum protetor solar, nem nada, então acredito que seja mesmo devido à idade e também à exposição, né, do sol. Mas foi o único caso, não teve nenhum ainda, assim, de vitiligo, nada. Assim. Tá tudo normal. Tudo normal. Não, é até às vezes porque realmente, às vezes o cliente, o paciente, o pessoal de estética, vocês chamam de paciente no caso, né? É paciente. Que às vezes até eles acabam tirando uma dúvida com vocês antes de procurar um profissional, né? Então às vezes acaba. Sim, E acho que acontece muito disso, né? acontece muito, inclusive, o que mais me procuram assim nessa questão de pele é mais por conta do melasma, na verdade, que o Gabriel deve ter bastante paciente que procura devido ao melasma, né? Exposição ao sol, usa pouco protetor e acaba mais no verão, estando mais com a pele mais manchada, né? E Uhum. aí sempre eu também indico algumas enzimas, até fazemos enzimas, mas já sempre falando para o paciente que pode ser que não seja tão eficaz, que o ideal mesmo é procurar um dermatologista, porque pode não ser exatamente um melasma, né? A gente vai tratar como melasma, mas às vezes não pode não ser. Então a gente já deixa bem claro para o paciente isso antes do procedimento, né? A gente tem as mesclas para melasma, e trabalhamos, né? Também uso, às vezes, o ozônio para clarear, porque ele clareia também, devido a usar para olheira, claro, concentração bem baixinha, né? E aí ajuda muito. Tem uma paciente que ela tinha muito melasma. E foi fazendo as sessões de ozônio e intercalando, nossa, clareou muito. Até ela falando, nossa, como eu tô feliz, me mandou foto. Eu tenho antes e depois dela também. E foi bem bacana, assim, o resultado foi ótimo. Mas tem que ter um tratamento mais específico também, né? Um ácido mais assim, de home care para usar sempre também nessa questão, porque o melasma sempre vai e volta, né? Tem época que tá até a luz normal já mancha também, né? A pele. Então, o que mais, assim, que eu tenho na clínica é alguns casos assim, de melasma e manchas na pele. Sabe que agora que a gente vai entrar, já vamos falar também da situação do Oscar, lá falando de artista. Eu fiquei sabendo essa semana, esses dias atrás aí, que a própria Gretchen, que ela tinha característica do olho mais escuro, ela andou fazendo um procedimento para clarear também. Que isso é quase marca registrada, mas ela disse que tinha trauma com isso aí e acabou clareando. Agora, como eu acabei nem pensando em colocar daqui a pouco na pauta. Ah, vocês não sabem nada, não ouviram falar nada sobre isso?
Não. Mas aquela lá também já fez de tudo, né? Era só de o que tudo que faltava. existe, ela já fez. Tem que falar o que ela não fez ainda. Que, olha, pelo amor de Deus. Casar, acho que ela não casou nenhuma vez, né? Nenhuma, né? No final, ela vai acabar ficando com o Fábio Júnior no final das contas. Eu acho que se merece, né? Assim, para fechar também, que o pessoal já tá quase 1h30 de live ali e a gente teria assunto para mais um tempão, tá bem gostosa a conversa mesmo. Mas assim, também um outro assunto que ficou em alta ali, a tal da alopecia, ou alopécia, que aconteceu aquela situação do Will Smith no prêmio do Oscar lá, que ninguém sabia se era propaganda da Pfizer, que logo depois viu que patrocinava o Oscar sobre alopecia e tal. No final das contas, acho que realmente foi verdade aquilo, que ele chegou até a ser penalizado. Qual é a casuística da alopecia? Também se tem algum rumor ali na própria clínica estética das pacientes, e que tratamento que tem? Porque é reversível, né? Até onde eu sei, tem como retornar depois, principalmente se for de estresse, isso aí. Lá na clínica teve alguns casos, até um caso de uma alopécia que vai ficando liso, sem até a parte ali do folículo mesmo, indo assim para dentro do cabelo. Eu nunca tinha visto. Mas aí, claro, falei, ela tem que procurar dermatologista, porque, né, é uma doença mais específica, tem que ser com um dermatologista para tratar esses casos. Assim, eu sempre trato com enzimas quando eu vejo assim que casos mais, dá uma olhada nos exames, né? Peço se tem alguns exames recentes para ver como está a questão de vitaminas, né? E se for, como que está a tireoide, porque às vezes também, né, tem algum problema, algum fator hormonal. Aí eu faço as enzimas, intercalo com ozônio para ajudar também, mas sempre indico procurar um dermatologista. Se não melhorar, não ver que não está diminuindo essa queda, tem que, né, investigar mais a fundo. Então, daí tem que ser específico com o médico. Daí. Uhum. Mas é mais assim, nessa questão da alopécia, o único caso que eu vi assim, que foi bem, que eu fiquei bem impactada, foi esse caso, mas ela já está tratando com dermatologista daí. E deu uma boa melhorada, já parou de ir muito profundo, né? Já parou. Mas foi esse caso. Mas aí com o Gabriel, que mais vai saber explicar melhor. Eu às vezes, eu perco um pouquinho do foco, porque eu estou tentando ver que o pessoal está comentando alguma coisa aqui, contribuindo também, né? Mas dúvidas a princípio não teve aqui. Na verdade eu até gostaria de começar até te parabenizando, né, Elisete, né? Porque a gente vê que hoje em dia os profissionais de outras áreas parece que eles querem ser dermatologistas também. Então a gente estudou aí 10 anos para fazer o diagnóstico das doenças, né? Então o pessoal entrou na parte de estética, mas hoje em dia a gente já vê que o pessoal está entrando também na parte de doenças. E às vezes sem muito conhecimento, né? Então, tanto que até tem um caso aqui no que eu atendi, acho que é uma fisioterapeuta, não lembro agora, que ela queimou um câncer de pele de uma paciente que era a mãe dela, na verdade, né? Então, a própria mãe dela, ela foi tirar uma lesão dessas jatos de plasma que o pessoal tem feito aí, ela queimou um câncer de pele, depois daí eu tive que resolver, né? Então, o diagnóstico é fundamental, porque esse caso aí que você falou, se trata de uma alopecia cicatricial, né? Então, se a gente não pega no início esse tipo de alopecia, na verdade, assim, alopecia é um termo genérico. O pessoal colocou como alopecia como sinônimo da alopecia daquela atriz lá do Oscar. Mas alopecia é um termo para definir que é queda de cabelo. Então, queda de cabelo, alopecia existe, assim, milhares de tipos, né? Existem as não cicatriciais, que são as mais comuns. Então, no caso dela, a alopecia areata, que é esse caso da atriz, que também é uma condição mais autoimune, assim, né? Então,
coitada, ela até raspava o cabelo por causa que os tratamentos que ela estava fazendo já não estavam sendo efetivos, né? Então sempre ficava lá com áreas de alopecia, de aquelas rodelas assim pelo cabelo, e ela acabava raspando às vezes por vergonha mesmo. E daí o cara foi brincar bem com isso, que tocou na ferida geralmente mulher, né? Que se preocupa mais com essa parte do capilar. Daí a coisa engrossou lá, né? Mas existe, por exemplo, esse caso que você falou aí, uma alopecia cicatricial. A gente tem visto bastante também alopecias cicatriciais. No caso da alopecia frontal fibrosante, que é essa que parece que a testa vai aumentando do paciente e nesse local não volta mais o cabelo. Por isso o diagnóstico precoce é fundamental para tentar barrar. Na verdade, qualquer alopecia, seja calvície, seja cicatriciais, se você não diagnosticar precocemente, às vezes pode ser tarde, né? Quando você começar o tratamento, né? Então, acho que é isso. As alopecias existem vários tipos. Esse caso da atriz era areata, mas a que a gente mais vê no consultório, de longe, assim, pelo menos na parte das mulheres, é o eflúvio telógeno, que é um tipo de alopecia que geralmente está relacionado ao estresse, às vezes em pós-parto, pós-cirurgia bariátrica. Às vezes começou um medicamento ou parou um medicamento, pode fazer uma alteração do ciclo capilar, fazendo esse tipo de alopecia, que é o eflúvio telógeno, né? Então esse é o mais comum. Às vezes é passageiro, acalmar o paciente, às vezes 3 meses já volta o cabelo a não ter mais a queda, volta ao normal. A calvície, que também é um tipo de alopecia, então a alopecia androgenética é a calvície. Essa a gente vê bastante, assim, até tem um dado bem interessante que acima dos 50 anos, 85% dos homens têm ou terão calvície, né? E das mulheres acima de 50% acima de 60 anos, né? Então tô na moda. É um dado bem importante para as mulheres também. Calvície é bem, bem frequente. E a incidência de calvície, agora só que, já que tu tocou no assunto, eu tô com a impressão de que eu tô vendo mais pessoas com calvície do que eu vi antigamente. Chegou a mudar alguma coisa ou eu tô viajando na maionese? Não, eu acho que aumentou a procura pelo tratamento, né? Então a gente vê o pessoal já mais atrás de tratamento para não evoluir na calvície. Porque assim, os tratamentos de calvície, eles são muito mais assim para evitar a evolução do que realmente para recuperar aquilo que você já perdeu. Então, por isso que quanto antes você iniciar o tratamento, melhor, né? Mas assim, a incidência, ela é meio que fixa, porque ela é dependente de hormônio, né? Então, o hormônio a não ser que os pacientes estão usando mais hormônios, talvez, nas academias, por aí, os anabolizantes, que tá uma febre, né? Chip da beleza e não sei o quê. Então, às vezes pode ter aumentado por causa disso. Mas tirando essa população aí viciada, eu acho que não está alterando não, a frequência, não. Tá certo, então. Assim, ó, a nossa live ela vai ficar disponível no YouTube, então eu gostaria que vocês mais uma vez frisassem a clínica e o consultório, né, onde o pessoal pode encontrar vocês, porque daqui a pouco assistiu toda a live e até encontrar o endereço, né, a cidade que pode ser encontrado, e também as redes sociais. Hoje é muito importante até para estar divulgando novidade, né, e qualquer outro detalhe que porventura apareça. Então, eu vou dar prioridade para as damas. Então, Elisete, se quiser dar uma frisada nas redes sociais, da sua clínica, onde é que a gente pode encontrar, e vai estar disponível no YouTube depois. Então, a clínica ela fica de fácil acesso, né, aqui em São José dos Pinhais, no centro. Fica a 3 quadras do shopping São José, que aqui em São José só tem um shopping. Né? Então, é bem fácil o acesso. Chegou no shopping, então é bem facinho para chegar na clínica, né? Que é na rua José Zelioto, 117. Mas é bem tranquilo, assim, de achar. Né? E nas redes sociais também, estamos sempre postando coisas, novidades, promoções também. Sempre estamos postando nas redes, né? No Instagram da clínica, e no meu Instagram também, em particular. Também sempre postando coisas. Então, e é isso. O Instagram da clínica é como? @ Infinity Estética Avançada. Isso, certo. Infinity.estética avançada. Ponto estética avançada. E o nome da clínica é Infinity, certo?
Obrigado. E Gabriel? O meu consultório ele fica na rua Riachuelo, aqui no centro de Rio Negro. Ali ó, a gente faz a dermato raiz mesmo, então de doenças de pele, mas também damos umas pinceladas aí na parte estética, né, com preenchimentos, botox, MMP, que é um procedimento que a gente faz bastante capilar e até para outras indicações, bioestimuladores, laser, peeling, tratamentos capilares em geral e cirurgia dermatológica, né, de retirada de câncer de pele, etc. E também atendo lá no hospital, então não vou saber informar exatamente o endereço do hospital, mas é o Hospital São Vicente em Mafra, todo mundo conhece lá. E rede social, não teria capacidade de ter um profissional e um particular, eu tenho um só, que é @dermatogabriel. @dermatogabriel. Isso. Então, ótimo. Mais uma vez quero agradecer de coração, né? Nossa, é uma alegria porque assim são duas pessoas que moram no coração já, né? É no meu coração. Aí o Gabriel há mais tempo. Então, obrigado pela disponibilidade. Ó, apareceu de novo no fim da outra live, ela também veio. Aparecem todos, a Nenê. E a Miri, cadê a Miri? Apareço, cara? Não quis. Então, muito obrigado. Eu vou estar disponibilizando aqui também o meu Instagram, @pedroteles.peu. Então, no YouTube é Pedro Teles Peu. Então, vocês podem ver a live na íntegra depois, quem perdeu, quem chegou agora. E quem está assistindo agora no YouTube, se puder dar uma força, se inscrever no canal. E contem comigo para o que deve é aí também, né? Tamo junto. Eu sou de outra área do conhecimento, até já faço as lives direcionadas para aprendizado próprio. Então eu consegui tirar várias dúvidas que eu tinha ali, que eu consegui sanar agora. Tá bom. E vamos marcar o transplante, então. Bom, eu vou ter que ver se o meu plano de saúde cobre. Não. O SUS ainda não faz, né? Não acredito que não. Talvez em algum serviço em São Paulo, não sei, mas aqui na região que eu conheço, não, nenhum. Não, mas eu acho que a peruca, então, é o melhor custo-benefício. Capaz. Gente, de coração, em bom descanso, obrigado. Obrigado pro pessoal que ficou vivo até agora também. E mais alguma colocação pra gente fechar? Acho que teve uma pergunta lá no início, acho que da sua irmã até, né? Não sei se você viu ali. Acho que era alguma coisa sobre estria. Deixa eu ver se a gente acha que... Não, mas... Marca uma consulta que a gente vê daí. Já. Então, Um abração, beleza. então. Um beijo aí pra minha mãe, pro meu pai, pra minha esposa, Miriane. Pra Xuxa. Abraço aí pra Andréia também. Então tá aí, abraço pra toda a família. Vi que a família apareceu em peso dessa vez aí. Obrigado aí. Obrigado pelo carinho. Em breve te faço uma visita ou a casa aqui tá de portas abertas também. Valeu, então. Fiquem com Deus aí. Até mais. Hoje. Fechou, valeu. Valeu.